Abra a tua Bíblia aí no livro de João capítulo 2. João capítulo 2, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 2. Vamos ler o verso 23 em diante. Olha que coisa tremenda. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Quem é discípulo de Jesus aqui, igreja? Jesus não confia na gente. Aí a gente quer confiar na gente. Se nem Jesus confiava nos discípulos, porque a Bíblia diz, ele não confiava neles, porque ele sabia o que tinha dentro deles. Jesus sabe o que tem dentro da gente, por isso que ele não confia na gente. E ele está certo de não confiar. Errado estou eu em querer confiar em mim mesmo. Errado estou eu em querer confiar nos meus pensamentos. Porque o inimigo vai usar os meus pensamentos como uma armadilha para me pegar. Eu vou falar para vocês o que é que eu estava pensando aqui. Não me julgue não, em nome de Jesus. Eu me dei conta que não era certo. Eu estava aqui num pensamento, na minha imaginação, eu comecei a discutir com uma pessoa. Quando ela olhar para mim e dizer assim, mas você é isso, eu vou olhar e vou dizer, mas você é aquilo outro. Pensamento. E se disser não sei o que, eu vou dizer, mas ele não sei o que. Comecei a criar na minha imaginação uma discussão, um diálogo, em que a pessoa me ofendia e eu ofendia a pessoa, e eu não me dei conta de quanto tempo eu perdi viajando na maionese, nesse pensamento. Que eu fiquei assim, muita ousadia, quem é que essa pessoa pensa que é para falar comigo assim? A pessoa nem estava falando nada comigo. Eu que comecei a imaginar essas coisas. Pastor, o senhor não é certo não, e tu é. Mas aí eu me dei conta. Parei assim, fiz, que pensamento é esse? Que tipo de imaginação é essa que está me tomando? E tu pensa que eu estava pensando essas coisas e achando ruim? Era porque eu estava pensando essas coisas? Não, eu estava gostando. Que a gente é assim. A gente gosta de um barraco. Seja ele real ou imaginário, a gente gosta de ofender as pessoas. A gente gosta de falar umas verdades para a pessoa, mesmo que a pessoa nem saiba o que você está falando. Mesmo que a pessoa nem imagine que você está tendo aquela conversa com aquela pessoa, uma conversa imaginária. Só estava acontecendo aqui na minha cabeça. Aí eu parei, eu disse assim, eu não posso confiar nos meus pensamentos. Em outras palavras, eu não posso confiar em mim mesmo. E aí eu não sabia que isso ia virar uma mensagem. Eu não sabia que isso ia virar uma mensagem. Eu aí comecei a policiar os meus pensamentos. Comecei a vigiar o que estava vindo aqui, na minha cabeça. E aí eu percebi que é o inimigo que muitas vezes lança aquela sementinha do mal. E se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver atento, a gente acaba caindo na nossa própria cilada, na nossa própria armadilha mental. Alguém entendeu alguma coisa? O ser humano é assim. O ser humano é desse jeito, ele começa a imaginar situações que nem aconteceu.
Aí a pessoa está indo para o trabalho, vai chegar tarde no trabalho, ela já vai começando a imaginar. O patrão vai olhar para mim e vai dizer assim, isso é hora de chegar. Eu vou dizer, eu cheguei tarde mesmo. Se o senhor achar ruim, o senhor me manda embora. E se ele mandar embora, eu pego meu dinheiro, minhas contas, eu vou embora mesmo. Aí quando chega no lugar, o patrão fala, isso é hora. Aí a pessoa fala, desculpa. A pessoa imagina um bocado de coisa. Chega na hora, faz tudo diferente. Mas a imaginação da gente viaja. A imaginação da gente vai longe. Aí a Bíblia diz que Jesus não confiava naqueles que estavam ali, que creram nele. Mas Jesus não confiava neles. Por quê? Porque ele não precisava que ninguém falasse desse testemunho daquelas pessoas, porque ele já sabia o que tinha dentro de cada um. Irmão, não pense você que a gente é bonzinho, não. Somos não. A Bíblia diz que a gente é mau desde a nossa meninice. Pela graça e pela misericórdia de Deus, somente por isso, Ele nos deu conhecimento para a gente aprender a ter discernimento. A gente tem que aprender a discernir os pensamentos. Pensamento é invasivo. O que é isso, pastor? Ele invade a mente da gente, não precisa pedir permissão, não. Pensamento invade a nossa mente. Alguém já disse uma vez que um pensamento é como uma pomba que pousa na nossa cabeça. Você não tem culpa. Que culpa você tem se você estiver andando no meio da rua e vem lá uma pomba voando e pousa na sua cabeça? Pode acontecer. Mas você passa a ser culpado se você permitir que essa pomba more na sua cabeça, faça um ninho e fique ali muito tempo. O que é que quer dizer isso? Que o pensamento pode chegar em nós sem a gente querer que ele viesse. Mas cabe a gente expulsar o pensamento. Cabe a nós dizer, show, sai daqui da minha cabeça, sai, está repreendido em nome de Jesus. Mas como é que o homem vai fazer isso se ele não tiver conhecimento? Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É através do conhecimento que a gente vai ser capaz de discernir e saber que se aquele pensamento que nos aconteceu é de Deus ou é do inimigo. Cuidado, porque o inimigo coloca pensamento na sua cabeça 24 horas por dia. A gente tem que estar ligado. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. A gente tem que vigiar o pensamento. Tem coisa que vem na nossa cabeça que não é de Deus, gente. Não é de Deus. Vê se vai vir um pensamento de Deus para eu ofender alguém, eu falar mal para uma pessoa, eu discutir com... Pode ser de Deus um pensamento desse? E eu estava onde na hora que me veio esse pensamento? Aqui, na igreja, arrumando as coisas para ter o culto, e vem um pensamento, aí a pessoa diz assim, não, mas eu sou crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, batizado nas águas, o diabo não tem poder sobre mim. Vai nessa. Vai tu nessa. Se nem Jesus confia em mim, por que eu vou confiar em mim? Não posso confiar. Não posso. Abra a tua Bíblia aí no livro de Jeremias. Jeremias 17. Quem achou? Então me espera que eu ainda estou procurando. Aleluia. Porque eu estava em Salmo, por isso que eu não ia achar. Jeremias 17. Hoje é noite de revelação. Jeremias 17.
Quem achou? Todos acharam? Jeremias 17. Olha, eu procurei na hora do culto aqui, eu achei. Eu tá vendo que a gente não pode confiar? Era de Jeremias 17, verso 7. Não, verso 5, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Maldito o homem que confia em quem? Maldito o homem que confia no homem. Só que tem algo que diz antes, no comecinho do versículo, é o quê? Assim diz quem? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Olha quantos anos eu tenho de pastor, quantos anos eu tenho de crente. E a minha vida inteira, a minha caminhada inteira com Jesus, eu sempre li esse versículo que era para eu não confiar nos outros. Sempre que vai fazer um negócio com alguém, sei lá, vender uma coisa, comprar, olha, não, vamos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu sempre peguei esse versículo aqui como se fosse um alerta de Deus para a minha vida, para eu não confiar em ninguém. E hoje, dia 28 de abril de 2022, Deus veio dizer que é para eu não confiar, não é nos outros não, é para eu não confiar em mim mesmo. A partir de hoje eu vou me policiar muito mais. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter mais desconfiança das coisas que me vêm na mente. Se a gente não aprender isso, corre o risco da gente ser enganado pelo inimigo. Sabe, quantas vezes a gente é levado a dizer, não, eu pensei aqui na minha cabeça, o que eu pensei aqui é que está certo. Tá não, desconfie. Maldito o homem que confia nele mesmo. Maldito é o homem que confia nele mesmo. Se nem Jesus confiava em mim, como é que eu vou confiar em mim? Como é que eu vou acreditar que o que me vem na cabeça é certo? E quantas vezes a gente pode se enganar? Pode ou não pode, gente? Quantas vezes a gente pode pensar uma coisa e estar enganado? Hein? Quantas vezes você pensou alguma coisa, pensou que tinha guardado um negócio num lugar e quando foi ver não estava? Acontece isso sempre comigo. Eu pensei que eu guardei um negócio num lugar, aí eu vou procurar naquele lugar, não estava. Eu digo, pegaram. Quem pegou ali o negócio que eu botei aqui? Aí depois eu vou procurar, eu acho num lugar que foi eu mesmo que guardei. Mas até eu achar o negócio, aí eu já acusei os outros. Pegaram para isso, ninguém me respeita nessa casa. O negócio que eu botei aqui estava quieto, não estava mexendo com ninguém, já vieram aqui e mexeram. Aí quando eu vou olhar, está lá na gaveta, onde eu guardei. Aí eu lembro que eu guardei. Aí tu acha que eu peço desculpa? Quando some um negócio lá em casa, eu pergunto logo, que nenhum teve aqui? Mas de vez em quando eu acerto, viu? É ele mesmo. Foi ele mesmo que guardou. Aí não fala nada, ninguém diz nada, né? De quê? Vocês pegaram e botaram aqui na minha gaveta. É.
Eu vou procurar uma ferramenta lá em casa, aí não acho. Já pegaram aqui, ó, para isso, pegaram. Aí depois eu acho, eu fico quietinho, eu digo nada. A gente não pode confiar na gente, gente. Quem aqui sabe, tem certeza de que é falho, levanta a mão. Então por que a gente às vezes confia tanto nos nossos pensamentos? Quando a gente às vezes imagina que alguém fez uma coisa, falou uma coisa, às vezes a pessoa está lá inocente, você já muda com a pessoa porque você pensou alguma coisa. Tem mulher que sonha que o marido está traindo, já briga com o coitadinho. É ou não é? A mulher só sonhou. Aí o marido chega em casa, eu sonhei, seu miserável. A gente confia demais nas coisas que vem na cabeça da gente. A gente precisa aprender com a Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Não confie em você não, irmão. Não confie nos pensamentos que vêm na sua cabeça. Não confie. Quem lembra o salmo que a gente começou o culto? Salmo 25. Vamos voltar para ele? A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Confie em Deus, irmão. Confie na palavra de Deus. Mas não confie nos teus pensamentos. Não confie nos teus sentimentos. Que tanto os pensamentos como os sentimentos podem sim nos enganar. E a gente viajar na maionese, achando que aquele pensamento que veio é verdade. E às vezes é só um tempero que o inimigo colocou ali na cabeça da gente. Pra gente ficar com raiva de alguém, pra gente, sei lá, desconfiar de alguém, pra gente imaginar mal contra alguém. O inimigo age dessa forma. O inimigo age dessa forma. Quando Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado pelo inimigo, o diabo apareceu fisicamente para Jesus. Você leu essa parte? Mateus capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O diabo é um espírito. Ele não tem matéria. É um espírito. Jesus jejuou por 40 dias e por 40 noites. Quando chegou no 40º dia, ele teve fome. Aí a Bíblia diz que o inimigo o chegou para o tentar. Mas não diz que ele chegou pessoalmente. Ele pode muito bem ter chegado em forma de pensamento. Veja se não faz sentido o que eu estou dizendo. Quando Jesus teve fome, tá? Aí o inimigo colocou na cabeça de Jesus assim: tu não é filho de Deus? É como se o pensamento naquela hora Jesus começasse a pensar assim: peraí, eu não sou filho de Deus? Então por que eu não mando essas pedras se transformar em pães? O inimigo. Só que o inimigo não consegue enganar Jesus. Amém, igreja? A nós ele consegue. Mas a Jesus não consegue. Jesus sabia que ali era o inimigo tentando. Por isso que ele diz assim, ó: está escrito, nem só de pão viverá o homem. É como se a armadilha fosse colocada pelo inimigo em pensamento, e em pensamento o Senhor se defendeu.
A gente tem que vigiar mais os nossos pensamentos e deixar de confiar tanto na nossa imaginação. Tem gente que fala assim, eu tenho um sexto sentido. Quando vai acontecer alguma coisa eu sonho, eu tenho uma premonição, eu tenho isso. Gente, não confie em você mesmo. Quando você tiver, sabe, alguns pensamentos assim, faz a prova dos 9. Tem prova dos 9 para saber se o pensamento é de Deus? Tem? Tem. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 7 em diante. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em quem? Em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha a prova dos 9 aí, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha a prova dos 9 aí. Os pensamentos que nos tomarem, a gente tem que colocar para ver se ele passa por essa peneira aqui. O pensamento que me veio hoje à tarde não era de boa fama, não era amável. Como é que pode ser amável eu imaginando discutindo com alguém? Eu imaginando a pessoa me dizendo um bocado de desaforo, de ofensa, e eu retribuindo as ofensas. É de Deus um pensamento desse? Não. Claro que não é. Então tem que passar por isso daqui, ó. Tá na tua cabeça, é amável, é de boa fama, ó, como está escrito aqui, ó, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha como eu tenho que me policiar. Olha como eu tenho que, vigiar os meus pensamentos para não cair nas ciladas, nas armadilhas. A gente é assim, irmão. A gente é desse jeito, a gente começa a imaginar alguma coisa ali, ó, e a gente vai longe naquilo ali. Mas assim que você perceber que esse pensamento que está na sua cabeça não é de Deus, repreenda o mais rápido possível. E não confie no seu pensamento, porque o mal maior que pode nos acontecer é a gente acreditar que tudo que a gente pensa é verdade. Tem gente que é assim. Ah não, se eu pensei é porque é assim. Não confie em você não. Não confie nem em você mesmo. Aí vai lá para João capítulo 2, verso 24, quando a Bíblia diz que Jesus não confiava nos seus próprios discípulos, porque ele já sabia o que tinha dentro do homem. Não é novidade para ninguém que dentro de nós não habita nada de bom. Não é novidade, nem para mim, nem para você. Então vamos vigiar mais, vamos ter mais cuidado com os pensamentos, porque toda a ação começa antes com o pensamento. Toda a ação, primeiro ela começa com um pensamento, a frase, algo que você fala para alguém,
de repente ali, ó, já veio de antes, imaginando um momento, uma discussão, uma oportunidade de dizer aquilo que você pensou há tempo atrás. Então vigia, em nome de Jesus. Maldito o homem que confia no homem. Salmo 25 diz: elevo a minha alma a ti, Senhor, pois em ti confio. Confie em Deus. O pensamento veio ali, não é de Deus, repreenda, manda ele embora e fique com a palavra de Deus. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para qualquer pessoa que ouvir esse conselho. Sabe? A gente tem que aprender a distinguir os pensamentos, a ter discernimento. Esse pensamento, isso não é um pensamento que pode ter vindo de Deus. Ó, vigia. Quem aprendeu alguma coisa, diga amém. Só para encerrar, volta lá para o Salmo 25 de novo. Aqui é assim mesmo, irmão. A gente vai na palavra. Que não seja nada do homem, que seja na palavra. Eu falei Salmo 25, que nós fizemos a abertura do nosso culto. Verso 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua benignidade, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará caminho aos pecadores. É Deus quem vai nos ensinar aquilo que a gente tem que pensar. Mas a gente tem que ter discernimento para entender quando o pensamento não vem de Deus. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Amém? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Fica de pé. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus, para que tudo que foi pregado aqui não seja esquecido. Irmãos, é maravilhoso quando a palavra, sabe, nos ensina o caminho que devemos seguir. Tome posse em nome de Jesus.